Eu tenho aqui uma lâmpada de 100 watts, 127 volts, 100 watts, 127 volts, e vou ligar aqui. Repare que bacana lá. Primeira coisa super importante é falar. Essa lâmpada está dando brilho real? Eu já falei para vocês nessa aula. 100 watts, 127 volts, só dá 100 watts se for ligado em 127 volts. Mas em série, quem que tem 127 volts? Só essa ou a soma das duas? A soma das duas. Então ela não tem o brilho real, porque ela tem uma voltagem menor do que ela precisa. Agora, o que sempre cai em vestibular? Como a corrente está circulando aqui e ela não se divide, a corrente aqui e a corrente aqui é exatamente a mesma. Se eu queimar essa lâmpada, o que vai acontecer com essa aqui? Vamos ver? Queimei essa lâmpada, a outra apaga. Em série, se uma lâmpada queima, todas as outras apagam. Quer ver? Agora tem aluno que pensa assim, imagine que a corrente vem por aqui. Eu estou falando por aqui. Se essa lâmpada queimar, essa vai apagar? Vamos ver? Apaga também. Marcelo, por que você fica por aqui, por aqui, por aqui? Para você guardar que não tem nada a ver. Tem cara que fala, professor, onde é que a corrente passa primeiro? Não existe isso. Corrente tem que circular. Se você abrir aqui, se ela queimar, ela não consegue circular. Por isso que em série, sempre que uma lâmpada queima, todas as outras apagam. Alguns pininhos de natais são assim, né? Queima uma lâmpada, fica umas 10 isolados sem acender. Porque em série, quando uma queima, as outras apagam lá. Vai perguntar no vestibular, tua casa é em série? É claro que não. Imagina, chuveiro queima, a televisão apaga. É óbvio que não. Tua casa é uma associação em paralelo. Então reparem aqui, o que é paralelo, por favor? Em paralelo, note, a corrente está se dividindo. A corrente sai do gerador, sai da tomada, e ela chega num ponto ali e se divide. Um pouco de corrente vai para o resistor 1, um pouco para o resistor 2 e um pouco do resistor 3. Tudo bem? O que a gente escreveu lá? Super importante você lembrar, paralelo à tua casa. O chuveiro na tua casa tem 127 volts, digamos, né? A televisão tem 127 volts. Todos os aparelhos da tua casa têm a mesma tensão. Isso é uma característica de associação em paralelo. Você que foi meu aluno sabe a frase, tensão, em paralelo a tensão é constante. Tranquilo? E a corrente se divide. A corrente que sai, um pouco vai para resistor 1, um pouco para o 2, um pouco para o 3. Então, I é igual a I1 mais I2 mais I3. Mas na relação URI, você pode escrever I é U sobre R. Então, escrevendo lá, U sobre resistor equivalente é igual a U1 sobre R1, mais o 2 sobre R2, mais o 3 sobre R3. Como a tensão é constante, simplificando a letra U, que é a tensão, chegaremos lá que 1 sobre R equivalente, 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Geralmente, nos vestibulares, cai apenas 2 resistores em paralelo. Então, você poderia colocar 1 sobre R equivalente, 1 sobre R1, mais 1 sobre R2. Só que é importante ganhar tempo no vestibular, na prova que você vai fazer aí também. Então, se você tirar o mínimo de R1 e R2, fica R1 vezes R2. Invertendo 1 sobre R equivalente, você chega nessa tela que é, para 2 resistores em paralelo, resistência equivalente é o produto dos dois pela soma dos dois. Tranquilo? É assim que acha resistor equivalente em paralelo. E se os resistores forem iguais, 2 resistores iguais em paralelo, pode usar isso, ou para ganhar mais tempo ainda, pegue um dos resistores e divida por 2. Então, por exemplo, quanto que é 10 ohms e 10 ohms em paralelo? 10 dividido por 2 é 5 ohms. 4 resistores em paralelo, 10 ohms, 10 ohms, 10 ohms, 10 ohms. São iguais. Em vez de usar um sobre, que demora muito, são iguais. Pega um deles, o 10 ohms, e divide por 4, que vai dar 2,5 ohms lá. Tranquilo? Vamos ver na prática isso aí, pessoal? Então, reparem aqui que eu tinha uma associação em série, vou tirar daqui, e vou colocar numa outra associação, que é uma associação em paralelo. Quem pegou a teoria? Em paralelo, quem tem maior voltagem? Esse e esse são iguais? São iguais. Em paralelo, a tensão é constante. Então, se for 127 volts aqui, essa lâmpada ganha 127 volts e essa lâmpada ganha 127 volts. Bom, se essa lâmpada tem dados nominais 100 watts, 127 volts, como ela tem 127 volts só para ela vai dar o brilho real. A experiência anterior, a lâmpada não dava o brilho real. Olha agora, cuidado com o teu olho aí, olha lá. Isso é paralelo. E o que é paralelo na tua casa? Se o chuveiro queima, digamos, um exemplo,
Com outro aparelho não acontece o que? Não acontece nada. Isso é paralelo. Uma instalação bem feita, como essa, se você queimar essa aqui, o brilho da outra lâmpada não muda. Isso é uma associação em paralelo lá. Tranquilo, o pessoal entendeu? Legal. E o último assunto conceitual dessa aula chama-se curto-circuito. O que é curto-circuito? Quer ver? Reparem na tela aqui. Ocorre curto-circuito quando uma ligação inadequada elimina o funcionamento de um ou mais componentes do circuito. Nossa, Marcelo, que difícil isso. Não é, é bem tranquilo. Repare, por favor, na próxima tela lá. Eu tenho um circuito elétrico, a tomadinha ali, a letra U, resistor 1, resistor 2. E eu coloquei um fio em paralelo com R2. Isso é um curto-circuito não total, mas um curto-circuito na lâmpada 2. Então, o que acontece? A corrente é que nem você na tua casa. O que você é, burrinho ou espertinho? Você é esperto. E quem é esperto não quer resistência. Se eu quero ir de um ponto até o outro e não tem resistência por um caminho, é por esse caminho que eu vou. Então, reparem lá, eu tenho R2 e o fio em paralelo. Eu não sou obrigado, para ir de A até D, passar por R2. Então, eu vou só pelo fio. A corrente é espertinha como você. E o que acontece com a lâmpada 2? Ela não vai queimar, só que ela não acende. Porque ela não ganha corrente. Porque toda a corrente que ia passar por ela, passou pelo fio ali. Para que você entenda mais fácil, vamos fazer na prática isso aí. Então, olha só, pessoal. Repare lá. Vou colocar aqui, novamente, vou botar em série. Repare em série lá. E eu trouxe aqui um fiozinho mágico. E com esse fio, nós iremos fazer curto-circuito. Agora, atenção. Eu estou fazendo curto-circuito numa associação em série em uma lâmpada. Então, repare. Se eu colocar o fio aqui, como a corrente é espertinha, a corrente está passando pelo fio, porque a resistência do fio praticamente vale zero. E essa lâmpada não acende. Olha aqui. Tranquilo? Então, coloquei aqui, essa lâmpada não acende, mas ela não queimou. Coisa que o vestibular adora. O que aconteceu com o brilho da outra lâmpada? Repare mais uma vez. Ela vai brilhar mais. Por que ela vai brilhar mais? Porque agora ela está sozinha. Ela recebe toda a voltagem para ela. Então, 100 watts, 127 volts, como eu fiz o curto aqui, eu inutilizei isso aqui. Toda a voltagem é para ela e ela dá o brilho real. Agora você deve estar pensando, puxa, que legal, vou fazer essa experiência aqui em casa. Pelo amor de Deus, tua casa é em paralelo. Eu fiz um curto em uma lâmpada em série. Se você fizer o curto na tua casa, é a mesma coisa que eu colocar o fio aqui e aqui. Eu estou fazendo um curto perigoso. Já viu um curto perigoso? Seria isso aí, que eu não vou fazer aqui no estúdio lá. Mas se eu fizer um curto perigoso aqui, o que acontece? Nem essa lâmpada iria acender, nem essa iria acender. Toda a corrente ia passar pelo fio. Então, a resistência do circuito seria praticamente o quê? Praticamente zero. Como I é U sobre R, R muito pequeno, corrente muito grande. Ia ficar tão forte a corrente, o que ia acontecer? Para não estourar isso aqui, ia cair a chave aqui do estúdio lá. Tranquilo? Pessoal, acho que seria legal a gente fazer um exercício para revisar série paralela aí. Vamos fazer um exercício, por favor? Repare aqui no exercício lá. Dado o circuito abaixo, determine a resistência equivalente, a DDP em cada resistor e a corrente elétrica em cada resistor. Então, reparem o circuito na próxima tela aí. Repare que nesse circuito eu tenho uma associação mista, um pouco de paralelo com um pouco de série. Então, olha só, o R2 e R3 estão em paralelo, e esse conjunto está em série com o R1. Vamos resolver esse teste aí? Repare lá, próxima tela lá. O primeiro passo é achar a resistência equivalente. R2 e R3 em paralelo, produto pela soma. Fazendo 10 vezes 40 dividido por 10 mais 40, eu acho que 8 ohms. E eu fico com 8 ohms e 2 ohms em série. E a resistência equivalente, então, você soma. Somando lá na próxima tela, o que vai acontecer? R equivalente vai dar 10 ohms. Eu achei o resistor equivalente. Tranquilo? Letra B agora, então. Próxima tela lá. Cálculo da DDP e da corrente em cada resistor. U total igual a R equivalente vezes I. U total é 100 igual a 10 vezes I. E a corrente total é 10 amperes. Com esse cálculo aí, U1, R1 vezes I1, vai ser 2 vezes 10, que é 20 volts. Dos 100 volts total, o resistor 1 pegou 20 volts. O resto vai ser por paralelo. Repare na tela lá. O total, o 1 mais 1 em paralelo, o 1 em paralelo vai ser 80 volts. Bom, então, o total é 100 volts.
20 volts para o 1 e 80 volts para o paralelo. O 2 pega 80, o 3 pega 80, porque em paralelo a tensão é constante. Então, o 2, R2 vezes I2, calculando I2 vai dar 8 amperes. Mesma coisa para o resistor 3, usando URI, e 3 vai dar 2 amperes. Repare na última tela lá, como é que ficou o circuito lá. 100 volts é o total, 10 amperes a corrente que passa no 2 ohms, a corrente se divide, um pouco para R2, um pouco para R3. Note uma coisa muito legal, o resistor 3 pega uma corrente o quê? Uma corrente menor, porque a resistência é maior. Quanto mais resistência, menos corrente, porque a corrente é espertinha lá. Pessoal, foi um prazer enorme estar aqui, muito obrigado, sucesso total na prova e confie sempre em você. Você vai chegar lá com certeza lá. Um grande abraço. Chegamos ao fim de mais uma sessão de super aulas. Esse é apenas o começo de uma maratona que certamente vai te ajudar no dia da prova do Enem 2011. O Estadão e o Sistema Positivo de Ensino estão com você em mais essa importante etapa. Por hoje é só, mas não esqueça, estaremos aqui na TV Estadão diariamente até o próximo dia 16 de outubro. Até a próxima!